Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral. Essa é a nossa aula de revisão. Lembrando, né, que na aula de revisão gravada, aqui eu trago mais alguns exercícios que vão complementar, né? Então é importante que vocês sempre já tenham assistido aulas anteriores gravadas, que nós temos aí a playlist com várias aulas, né? E também que vocês tenham acompanhado, né, sempre as aulas ao vivo para que vocês possam ter aí um estudo completo, né? Possam ter o máximo de aproveitamento na disciplina, ok? Então, vamos ver os pontos que eu trouxe hoje para vocês? Vamos lá, então. Só essa é a nossa aula de cálculo diferencial integral de revisão, né? Tivemos aulas também ao vivo e também tivemos aulas gravadas anteriores que estão disponíveis na playlist, ok? Então, vamos lá, alguns tópicos aqui selecionados para vocês. Eu já falei anteriormente para vocês sobre limites, derivadas, integrais. Nesta aula, vamos focar principalmente agora nas derivadas, tá? Se você não assistiu a parte que foi ao vivo e que ficou a gravação disponível, né, para vocês, assistam e depois também complementem assim os estudos, ok? Então, temos aqui, ó, vamos falar das propriedades da derivada. Você se lembra das propriedades das derivadas? Então, vamos mostrar aqui, ó. Quando a derivada ela é positiva, você pode concluir que a função é crescente, né? Você teria um gráfico nesse sentido, crescente, como você vê aqui na curva vermelha. Você tem, se a derivada ela é negativa, menor que zero, né? O gráfico da função é decrescente, como vocês observam na linha vermelha aqui. Quando vocês têm a derivada aqui igual a zero, nós chamamos de ponto crítico. Quando é um ponto crítico, ele pode ser máximo, mínimo ou inflexão. Então, ele pode ser o máximo, né, que seria aqui o topo, ele pode ser o ponto mínimo, ou ele pode ser uma inflexão, que seria uma curva como vocês estão vendo aqui. Então, existem essas opções. É importante que vocês guardem essas ideias para que vocês possam aplicar as derivadas para fazer as análises, ok? E vamos aqui também analisar que você pode chegar a conclusões importantes também para a derivada da segunda. Vamos supor que você fez a derivada da primeira e você chegou no zero. Que ali, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Quando é zero, pode ser três opções. Se a derivada da primeira é zero, o gráfico ele pode ser um ponto de máximo, como aqui, está no topo o ponto máximo, pode ser um ponto de mínimo, ou pode ser uma inflexão, como esse último aqui. Como que você vai saber qual deles que você vai ter realmente na sua função, no seu gráfico da função? Você tem que continuar o teste fazendo a derivada da segunda, tá? Essa é a opção que você tem quando você está analisando somente um ponto, né? Se você está fazendo a análise de um único ponto, então você teria que fazer a derivada da segunda, aí você faria a análise da derivada da segunda naquele ponto, se deu zero na primeira e deu positiva na segunda, quer dizer que a curva vai ter a concavidade para cima. Se você, na verdade, aqui num ponto, você pode fazer análise específica, mas você pode fazer também num conjunto de pontos, tá? Como a gente tem aqui uma parte da curva. E aqui você tem, se você fez a derivada da primeira, deu zero, a segunda deu negativa, a concavidade vai ser voltada para baixo, como vocês estão vendo aqui no segundo gráfico. Se você fez a derivada da primeira deu zero e a da segunda também deu zero, aí você tem aqui a concavidade, que é a mudança, né, de curva ali, a mudança que está num sentido, começa no outro, que é a mudança de concavidade da inflexão, que seria o ponto de inflexão. Então, para você fazer a análise se o ponto vai ser máximo, mínimo ou inflexão, você primeiro deriva, vê se deu zero no ponto. Deu zero, estou na dúvida, não sei o que que é. Então, o que que eu faço com aquele ponto? Eu posso verificar se ele vai ser positivo. Na segunda derivada, você vai ter ali um ponto que a concavidade vai ser voltada para cima. E aí, se você naquele ponto a concavidade, né, é voltada para cima, você teria, na verdade, que ali ele vai ser um ponto de mínimo, né? O ponto que você estaria analisando. Se a concavidade está voltada para baixo, que seria menor que zero,
na segunda derivada, você vai ter ali um ponto de máximo. E se for zero na primeira derivada e zero na segunda, você vai ter um ponto que é a mudança ali na inflexão quando ela passa de um formato para o outro. Então, é importante que vocês façam os testes, né, da derivada da primeira. Você poderia até fazer uma análise mais composta mesmo da derivada da primeira, deu zero, analisa antes e depois daquele determinado ponto, analisa um conjunto de pontos, se é crescente ou decrescente antes dele, e você consegue conclusões também. Mas você pode fazer a derivada da segunda para você efetivar aí a conclusão definitiva, ter realmente se vai ser ponto de máximo ou mínimo, ou vai ser um ponto de inflexão. Vamos ver exemplos que vão ajudar, né? Então, quando eu falo de um conjunto de pontos e eu quero analisar só com a derivada da primeira, vai ficar mais simples se você... Aqui já são as análises de um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui do início, aqui, ó. Do início aqui, do enunciado, ó. Considere que uma dada partícula possui uma função de densidade de probabilidade dada por P de x, que é igual a x e elevado a menos x. Determine em qual posição x a probabilidade de encontrar a partícula será máxima. Então, qual é o ponto que a probabilidade vai ser máxima, tá? Aqui é uma função que dá probabilidade, é uma função de densidade em relação a uma partícula, né? Uma análise de física. E aí você quer saber qual vai ser a probabilidade máxima de encontrar essa partícula. Então, eu estou pensando em ponto máximo. Quando eu penso em ponto máximo, eu primeiro vou fazer a derivada. Aí eu vou encontrar o ponto crítico. O ponto crítico é onde a derivada é zero. Então, primeiramente, eu tenho que achar o ponto crítico zerando eu vou derivar e igualar a zero para ver onde é esse ponto crítico, ok? Vamos lá, então? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Então, aqui, ó, derivando primeiramente, né? Você faz aqui a derivada do produto, aqui é o produto, né? Então, a regra da derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda. Então, aqui está representada a derivada com apóstrofo, mais a primeira vezes a derivada da segunda, está representada aqui com apóstrofo. A derivada aqui da primeira, que seria a derivada de x, é 1. Copia a segunda, que aqui é o e elevado a menos x. E aqui o x não está derivando, é só o x mesmo. E a derivada da segunda, aqui a derivada dessa função exponencial, você sempre vai ter que vai ser o próprio e elevado a alguma coisa, mas você também deriva o que está no expoente, em x, que a derivada de menos x é menos 1, então fica vezes menos 1. Essa é a regra da derivada do produto, né? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, você alterna derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E aí, depois que você derivou, você só organiza aqui as informações. Então, 1 vezes e elevado a menos x, e elevado a menos x. Aqui vai gerar o negativo quando multiplica, né? E elevado a e menos x. E aqui a gente pode trabalhar colocando, né, o e menos x em evidência. E aí, como você tem duas partes aqui com e menos x, aqui uma delas vai ficar o 1 e a outra que vai ser multiplicada aqui, porque ela tinha um x externo sendo multiplicado, e esse menos aqui que está multiplicando vai tornar essa parte toda negativa, então fica menos x. E aí você tem uma versão mais simplificada dessa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui, primeiro que você fez a derivada, né, do produto, termina somando, né, conforme eu havia comentado, pela regra, né, de derivação aí do produto. E depois vocês têm aqui e elevado a menos x, que seria o que você chegaria aqui, e menos x elevado a menos x seria o que você chegaria aqui com esse produto desse menos 1. E aqui colocou em evidência, né? Então, aqui, como é o próprio valor, fica 1, e aqui, como é o x, fica o x, né? Sendo subtraído, ok? Achou a derivada? Eu preciso do ponto crítico, então vamos igualar a zero. Então, vamos lá, vamos igualar a zero. Então, eu vou pegar a derivada e vou igualar a zero. Para que essa derivada seja zero,
eu preciso que uma das partes seja zero, então eu posso pegar aqui o menos x para trabalhar, e você percebe que vai ser igual a zero quando x é igual a 1, é só isolar o x aqui que você chega nessa conclusão. Quando você chega nesse x igual a 1, agora entra as análises, né? Como que eu vou analisar esse x igual a 1? Eu achei o ponto crítico, onde dá zero na derivada primeira, só que agora, em vez de fazer a derivada da segunda, que seria uma opção, né? Como essa é uma função que é trabalhosa para derivar, outra opção que você tem é analisar antes e depois, né? Do valor que você precisa. Então, como você precisa fazer uma análise aqui do 1, que é o ponto crítico, se você faz uma análise, você vai verificar que a derivada da primeira ela é positiva quando é menor que 1. Então, a função é crescente. A derivada da primeira ela é negativa quando x é maior que 1. Então, a função é decrescente. E aí você sabe que a função é crescente antes do 1 e ela é decrescente depois do 1. E que conclusão que você chegaria nisso? Você chegaria na conclusão, se ela é crescente antes e decrescente depois, esse ponto ele é um ponto de máximo, né? Essa aqui é a ideia. O 1 vai ser um ponto de máximo mesmo. E você chega a essa conclusão quando você faz a análise aqui, por quê? A gente chegou no 1 como sendo o ponto crítico, mas se você volta aqui nessa estrutura, e você substitui valores maiores que 1, você vai vendo que essa parte vai dando negativa. Então, quanto é maior que 1, a derivada dá negativa, função decrescente. Quando você usa aqui valores menores que 1, você vai decrescendo esses valores. Se 1 menos 1 daria 0, menores que 1, você vai tendo valores positivos, porque você vai, quando você chegar aqui, né, valores menores que 1, você vai ter 0,5, vai dar 0,5. Ou então, quando entrar nos negativos, melhor ainda, menos 1, vai dar mais 1, por causa do menos da estrutura, vai ficar positivo. Então, para valores menores que 1, a estrutura ali da função, da derivada é positiva, então ela é crescente. E para valores maiores que 1, a estrutura da derivada é negativa, então a função é decrescente. E se a função é crescente de um lado e decrescente do outro, antes e depois do 1, que é o ponto crítico, eu só posso concluir que esse ponto crítico, ele é um ponto de máximo, ok? E aí, deixa eu voltar aqui para a análise que eu queria fazer com você, que está, é essa daqui mesmo, né? Então, a gente pode colocar aqui, deixa eu ver se eu tinha colocado análise geral genérica para falar para vocês. Só um minutinho. Aqui a gente tem uma análise, aqui, essa análise genérica, ela está no outro enunciado, mas ela serve para aqui, a análise que a gente acabou de fazer. Olha aqui, ó. Se a derivada ela é positiva, a função é crescente naquele intervalo que eu estou analisando. Se ela é negativa, a derivada é decrescente naquele intervalo que eu estou analisando. E se a derivada é igual a zero naquele intervalo, né, ela vai ser constante, ou se eu estou olhando um ponto único, é um ponto crítico. E quando eu analisei, né, a região lá antes e depois do 1, a gente chegou à conclusão que antes e depois do 1 ia ser um lado crescente e o outro decrescente, o que nos levaria à conclusão que aquele ponto teria que ser ponto de máximo, ok? Naquele primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo exemplo. Ah, então tinha aqui, eu não tinha achado aquela hora que eu estava procurando para mostrar para vocês fora do enunciado novo, ó. É o que a gente acabou de falar. Quando você faz a análise ali do 1, o 1 você chegou derivando e igualando a zero. Ele era um ponto crítico. Você poderia fazer a derivada da segunda para analisar aquele ponto crítico e ver, para ser ponto de máximo, você ia fazer o teste, né? Para você ver se ia ser como que ia ser a curva na derivada da segunda, voltada para cima, para baixo, ou se ia ser um ponto de inflexão. Só que aí ia dar muito trabalho que essa função ela é maior. Então, era preferível analisar só com a derivada da primeira, o intervalo. Quando você não analisa só um ponto, mas analisa intervalos antes e depois, fica prático também para ver se é crescente ou decrescente naquele determinado intervalo, olhando a estrutura da própria derivada da primeira, fazendo algumas substituições ali naquele valor da estrutura, ok? Então, vamos lá agora, pessoal, para esse aqui, ó. Vejam esse exemplo, ó. F de x é igual a menos 2x ao cubo, mais 12x ao quadrado, menos 18x mais 6.
Analise se a função é decrescente nesse intervalo, menos infinito e 1. Então, primeiro vamos derivar a função, né? Esse é o primeiro passo para fazer essas análises de crescente ou decrescente. E aí, quando eu faço a derivada, né? A regra do tombo, vocês conhecem, quem não lembra, vê os vídeos anteriores. 2 vezes 3, né? 6, ou 3 vezes 2, que o 3 que tomba, né? Vai dar aqui, ó, menos 6. 2 vezes 4, 24. E aqui não tem nada, é 1 vezes 18, 18. Lembrando que cai 1, né, do expoente. Tira 1, cai para 2. Tira 1, cai para 1. Tira 1, cai para 0, some o x. Derivada de número sozinho é sempre 0. Aí você faz agora a análise, né? Você acabou de descobrir a derivada, onde ela vai valer 0, que é o ponto crítico. Vamos ver? Quais são as raízes, né? Onde ela vale 0? As raízes dela seriam em 3. Se você não lembra como acha esses pontos, que são as raízes de uma equação do segundo grau, assiste o vídeo disponível lá, né, sobre como achar as raízes da equação do segundo grau. Aí você faz a análise agora pensando em um gráfico, né? Se você analisar o gráfico, ó, com as raízes dos pontos aí de uma equação do segundo grau, você vai ter aqui, ó, as duas raízes. Como a concavidade aqui é voltada para baixo porque é negativo, ó, você já tem aqui como fazer uma primeira análise, né? Você consegue ver que quando é menor que 1, aqui à esquerda, né? Menor que 1, que é uma das raízes, o que está acontecendo na curva? É decrescente. Então, eu já posso concluir aqui, só fazendo a derivada da primeira e o gráfico, que eu teria o quê? Que nesse intervalo é verdade, é decrescente, entre menos infinito até 1. Então, menos infinito até 1, que está tudo à esquerda aqui do 1, que é uma das raízes, olha a curva aqui para baixo da derivada, que é uma concavidade voltada para baixo, porque aqui é negativo. Então, a gente fez a análise, né, com a ajuda da função derivada. Se aqui é decrescente, né, eu posso afirmar que a asserção que foi dada para análise é verdadeira. A função é realmente decrescente em menos infinito e 1. Então, a derivada da função é negativa, né? Porque está abaixo ali, à esquerda do 1 no gráfico. Portanto, a função é decrescente nessa região. Vamos ver, então, agora fazer mais uma análise. Ó. Na mesma função original, menos 2x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 18x mais 6, a função possui concavidade para baixo no intervalo 2 e mais infinito. Será que isso é verdadeiro, pessoal? Vamos analisar? De novo, vamos recorrer à derivada. Vamos derivar, só que a gente vai precisar da derivada da segunda, tá? Porque a gente quer saber a concavidade, se é voltada para baixo, no intervalo 2 e mais infinito. Aqui eu estou analisando, né, uma estrutura algébrica que é do terceiro grau. Então, lembrem-se, né, que eu estou analisando um intervalo, uma parte. Então, vamos fazer análise nesse intervalo, ó. Para chegar na derivada da segunda, eu tenho que fazer a derivada da primeira, a gente já tinha feito antes, lembram-se? Aqui eu só copiei, a gente já fez. Vamos derivar agora a segunda, ó. Derivando agora a segunda, 2 vezes 6, menos 12, aqui por causa do negativo, e aqui era 1, né? 1 vezes 24, 24, 18, que é só um número, vai embora. Com essa estrutura que é derivada da segunda, agora a gente faz a análise. Vamos fazer análise de acordo com a derivada da segunda, tá? Porque a gente já tem a estrutura da derivada da segunda. Qual o valor 2? É raiz? Será que ele zera, né? A derivada da segunda? Vamos ver se ele é raiz, ó. Se você faz aqui a prova, se você substituir aqui o 2, menos 12 vezes 2, menos 24, você vai ver que vai dar zero. Ou você iguala essa estrutura com zero e resolve o valor do x e você vai chegar no 2, porque passa o 24 subtraindo, passa o 12 negativo dividindo, vai dar 2, tá certo? E aí você sabe que o 2 é uma raiz. Por que que isso é importante? O 2 é uma raiz, então ele é um ponto ali na derivada da segunda. Se o x é maior que 2, a derivada da segunda é negativa.
e a função ela tem concavidade voltada para baixo. Então, quando ela é importante eu saber, né, ali o 2, para analisar que ele é um ponto que é um ponto crítico naquela função, né? E aí você analisa a partir dele. E aí, analisando maior que 2 até indefinidamente, você vai ter, pela regra da derivada da segunda, que eu vou mostrar de novo, né? A seguir, você vai poder concluir que, como aqui é maior, quando é maior que 2, aqui nessa estrutura, ó, o que vai acontecer? Quanto mais cresce aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores de x, vai crescendo o valor negativo, não vai? E esse 24 não vai dando conta, vai ficando cada vez menor. Então, a função é negativa, né? E quando a função é negativa na derivada da segunda, o que a gente tem mesmo pela regra da derivada da segunda? Concavidade voltada para baixo. Olhem aqui, por favor, agora, aqui é a derivada da primeira, mas olha aqui a derivada da segunda. Quando é negativo, concavidade voltada para baixo. Então, aqui a gente tem a conclusão, fazendo análise, né, pela a derivada da segunda, a concavidade é voltada para baixo, ok? Então, aqui a gente conclui os nossos tópicos para revisão. Vocês guardando essa tabela, né, tentando aplicar, vocês conseguem fazer várias análises e vai ser bastante útil que vocês guardem essas tabelas para análises da derivada da primeira, derivada da segunda, tentem refazer alguns exercícios ou os exemplos do vídeo, e aí vocês vão aí acrescentando, né, aumentando o conhecimento de vocês. Não deixem de ver os vídeos anteriores, na parte inicial, né, da revisão, quando eu já falei anteriormente para vocês em aula ao vivo, quando eu trouxe para vocês outros exemplos, né, que vocês também podem revisar lá para poder fazer o estudo mais completo, ok? Então, forte abraço a todos e até a próxima.